Olá, pessoal. Hoje na nossa aula nós comentaremos sobre o universo e alguns dos componentes deles que nós já temos clareza para podermos explicar. Nosso universo é cheio de mistérios, é pouco explorado e pouco descoberto, mas já temos consciência de alguns conceitos e hoje serão compartilhados. O universo ele é formado por um conjunto de galáxias, que são compostas por planetas, asteroides, estrelas, cometas, satélites naturais, poeira cósmica, entre outros corpos celestes. Então, um conjunto imenso de galáxias forma o nosso universo. Existe uma grande quantidade de estrelas no universo, com diferentes tamanhos. As estrelas são corpos que apresentam luminosidade por realizarem várias reações termonucleares em seu interior, havendo liberação de energia. Então, graças a essas reações de energia, essas reações que ocorrem no interior das estrelas, elas conseguem produzir uma grande quantidade de energia. Apesar dos avanços tecnológicos e as diversas pesquisas realizadas por astrônomos e astrofísicos sobre o universo, ainda não é possível afirmar sua dimensão, em virtude de sua grande extensão e complexidade. Nós ainda buscamos entender como que o universo funciona. Existem diversas galáxias no universo, sendo que uma delas é a Via Láctea, a nossa galáxia, onde está localizado o Sistema Solar, ao qual pertencemos. O Sistema Solar é um conjunto de corpos que giram em torno de uma estrela principal. No caso, a nossa estrela, o Sol. Aqui nós temos uma imagem onde tem galáxias, planetas, estrelas, asteroides, tudo isso daí presente no nosso universo. E as galáxias? O que são as galáxias? As galáxias são aglomerados em forma de espiral de estrelas, meteoroides, planetas e diversos outros corpos espaciais, todos eles presentes nas galáxias. Aqui uma imagem de uma galáxia, conjunto de estrelas, planetas, tudo isso daí forma esse aglomerado de muitas estrelas, passando da marca dos milhões, bilhões, formam uma galáxia. Até o início do século XX, acreditava-se que essas manchas longas e difusas no espaço, com um brilho intenso no meio, eram apenas aglomerados de estrelas, os quais receberam o nome de nebulosas e foram catalogadas a centenas. Até que em 1923, Hubble, um cientista, um astrônomo importante, hoje em dia tem até um telescópio em homenagem a esse cientista, o telescópio Hubble, tem o mesmo nome que ele. Ele conseguiu provar definitivamente que as tais nebulosas de formato espiral eram, na verdade, objetos extragalácticos, não pertenciam à nossa galáxia, estavam fora da nossa galáxia. Ou seja, eram galáxias completamente independentes. Então, elas tinham seu próprio local no universo, fora da nossa galáxia, fora da nossa Via Láctea. Já naquela época, sabia-se que a extensão de nossa galáxia, no caso a Via Láctea, era de 100 mil anos-luz de diâmetro. Baseado nisso e na identificação de uma variável cefeida,
que é uma relação conhecida entre período e luminosidade das cefeidas, que são estrelas pulsantes de curto período, na nebulosa de Andrômeda, ele conseguiu calcular a distância da nebulosa de Andrômeda da nossa, comprovando que ela se situava fora dos limites da Via Láctea. A partir daí, o próprio Hubble classificou as galáxias de acordo com sua forma, em elípticas, espirais e espirais barradas. As que não apresentam uma forma definida são chamadas de irregulares, mas, de acordo com a classificação de Hubble, estão em uma quarta categoria à parte. As espirais formadas por um núcleo, um disco, um halo e braços espirais são divididas em SA, SB e SC. As SA têm um núcleo bem definido e grande, braços pequenos e bem enrolados, que quase não se vê. As SB têm núcleo e braços intermediários, forma típica de espiral como a Via Láctea. E as SC têm um núcleo pequeno e braços bem abertos, mais parecidos com um S ao invés de uma espiral. Algumas galáxias não têm os tais braços em espiral e são chamadas de lenticulares ou SO, que juntas formam um conjunto das galáxias discoidais. Então, Hubble fez toda essa observação e toda essa classificação entre as galáxias que ele conseguiu observar. Um exemplo de mais uma galáxia. Conseguimos observar o núcleo dela com brilho intenso e ela vai formando uma espiral com as suas estrelas pertencentes a essa galáxia. E as galáxias, pessoal, elas são formadas por um conjunto de estrelas. E o que são as estrelas? São corpos celestes que têm luz própria. Elas são, na verdade, esferas gigantes compostas de gases que produzem reações nucleares, mas graças à gravidade podem se manter vivas, ou seja, elas não vão explodir por causa das reações nucleares. E elas conseguem se manter vivas por trilhões de anos. Então, tem uma grande duração a vida de uma estrela. Isso considerando para nós humanos, né, que temos uma vida praticamente curta. Se a gente for comparar em escala universal, nossa vida é em instantes. As estrelas. Na nossa galáxia, a Via Láctea, existem mais de 100 bilhões de estrelas. E o Sol, que é a nossa estrela, né, é uma delas. E como que as estrelas surgem? Como elas nascem? Já que elas têm um período em que elas surgem e um período em que elas acabam, que elas morrem. Como que é feito esse nascimento? As nebulosas, que são nuvens formadas de poeira e gás, tudo isso no espaço, se contraem e formam uma esfera. Ao se contrair, o gás se concentra lentamente e aquece milhões de graus, num processo violento que pode levar milhões de anos. Assim é formada uma protoestrela, e somente após atingir uma temperatura altíssima tem início as reações nucleares, das quais resulta uma estrela que podemos dizer adulta. Aí essa condensação dos gases para formar a protoestrela e futuramente uma estrela. Gases e poeira cósmica se juntando ali e se condensando. O tamanho das estrelas. Para se ter noção da dimensão das estrelas, saiba que o Sol é uma estrela pequena. No entanto, ele tem um diâmetro de 1,5 milhão de quilômetros, o que equivale a cerca de 1 milhão de planetas Terra. Então, o Sol, que é bem pequeno, cabe 1 milhão de vezes o nosso planeta, para a gente ter uma ideia da dimensão
das estrelas. Existem estrelas muito maiores do que o Sol. Então, considerando isso, o nosso tamanho no espaço do nosso planeta é muito pequeno. As cores das estrelas. As estrelas elas podem ser vermelhas, amarelas, brancas e azuis. As estrelas emitem luzes de cores diferentes em decorrência da sua temperatura. Então, o que diferencia uma estrela aí pelo brilho é a temperatura em que ela está. As vermelhas, com cerca de 3.000 graus Celsius, são as que têm a temperatura mais baixa, enquanto com cerca de 40.000 graus Celsius, as azuis são as que têm a temperatura mais alta. Então, geralmente, as estrelas que têm o brilho avermelhado são estrelas, comparado com as azuis, de baixa temperatura. Já as estrelas azuis, elas são as que têm a temperatura maior. Daí que vem aquela expressão que azul é a cor mais quente, devido a essa observação aí, que as estrelas azuis são as estrelas mais quentes. Tem uma maior temperatura. As constelações. As constelações são um conjunto de estrelas que, embora pareçam próximas, a olho nu, né, a gente observando, estão extremamente distantes no espaço celeste. Dentre as principais constelações do universo vistas da Terra, as mais populares são Cruzeiro do Sul, que é vista no hemisfério sul, Ursa Maior e Ursa Menor, que são vistas do hemisfério norte. Por muito tempo, essas constelações serviram de orientação para navegantes, para o pessoal da antiguidade. Eles utilizavam a aparição dessas estrelas no céu, dessas constelações, para conseguirem se localizar. E outros corpos celestes importantes para o universo são os planetas. E o que são esses planetas? São corpos celestes que não têm luz e calor próprios. Então, diferente das estrelas que emitem luz e calor, os planetas não possuem luz e calor. São geralmente arredondados e com gravidade própria, os quais giram em torno de uma estrela maior, o que é chamado de órbita livre. No nosso caso, da Terra, nós estamos orbitando o Sol. A Terra gira ao redor do Sol. E o calor e a luz nós utilizamos da estrela. Assim, no espaço em que o frio chega a 270 graus Celsius abaixo de zero, giram inúmeras esferas iluminadas por seus respectivos sóis, por suas respectivas estrelas. Então, os planetas, para se aquecerem, eles vão utilizar o calor e a luz das estrelas. A cosmologia, que é o estudo dos cosmos, dos corpos celestes, calcula que os planetas do Sistema Solar tenham se formado há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Entre outras teorias, os cientistas acham que tudo começou com uma explosão de gases e poeira cósmica, que teria formado uma nuvem, e dessa nuvem teria surgido pequenos corpos sólidos, dos quais deram origem à formação de galáxias, que são aglomerados gigantescos de estrelas, planetas, satélites e asteroides. Como todos os demais corpos, os planetas e as estrelas atraem outros corpos para junto de si, ou seja, eles têm gravidade própria. O Sol, ao seguir sua órbita no espaço, atrai planetas que giram ao seu redor.
enquanto os planetas atraem os seus respectivos satélites. No nosso caso, o Sol está atraindo a Terra, fazendo ela girar em volta dele, e a Terra atrai a Lua, girando em torno dela. Então, a Lua é o nosso satélite, que está orbitando o nosso planeta, o qual orbita uma estrela. Então, esse é o esquema que acontece no universo. Aqui mais uma imagem do nosso sistema solar com os respectivos planetas. Nós vimos essa imagem bastante na aula passada, na qual nós temos a estrela, que é o Sol, e os planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, os 8 planetas que compõem o nosso sistema solar. Para essa aula de hoje, nós conhecemos alguns conceitos importantes sobre o universo. Qualquer dúvida, postem lá no fórum do GR8, que na próxima aula nós esclareceremos. Obrigado pela atenção até aqui. Tenham um bom final de semana. Tchau.